Meus amigos, minhas amigas, boa tarde para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que sintamos todos aqui a presença de Jesus, nosso querido amigo, nosso benfeitor de todos os momentos, que sintamos-nos embalados pelo seu amor, a nos fortalecer o coração, a nos renovar o mundo íntimo de fé e de esperança para a caminhada. É uma imensa alegria poder estar aqui de volta nessa casa em que somos sempre tão carinhosamente acolhidos, esta casa que temos tido a oportunidade de visitar já há uns bons anos e que tem sido para nós também uma escola. Esperamos poder retribuir tudo o que daqui temos recebido na forma das reflexões, das considerações em torno do Evangelho do Mestre, esperando que elas possam ser úteis a cada um dos que aqui estamos, encarnados ou não. E, desde algum tempo, esse tema, ou esta palavrinha mais propriamente, nos tem ocupado a mente e as reflexões cotidianas, porque vimos pensando sobre determinados acontecimentos, determinadas experiências por nós vividas, e como a resignação foi uma chave libertadora. Vamos, portanto, nos propor aqui a caminhar junto com vocês, recorrendo às luzes do Evangelho e também do Consolador, uma jornada por buscarmos compreender melhor o que representa essa virtude, sobre a qual o Evangelho nos fala, virtude a qual Jesus, em toda a sua vida, nos demonstrou. É preciso estudemos a resignação a fundo, e quem nos diz isso é André Luiz, por exemplo, numa interessante mensagem que nos traz no livro Estude e Viva, capítulo de número 33. André Luiz nos convida a estudarmos a resignação em Jesus Cristo. Isto é, tomando como referência, como modelo dessa virtude, assim como de todas as demais que pudermos elencar. Jesus é a própria encarnação de cada virtude por nós conhecida, a viva expressão da plena vivência da lei divina em sua totalidade. Por isso é preciso estudarmos essas virtudes, esses valores, nele, tomando-o como referencial, a fim de que cada vez mais melhor compreendidas, possam ser por nós melhor aplicadas. Atuando, enfim, como dizíamos, como chaves libertadoras de nossos destinos, ajudando-nos a avançar na senda que nos está proposta. E André Luiz destaca também nessa mensagem que é preciso estudar essa virtude, em especial, para que não a confundamos com outras posturas que deveremos, em verdade, evitar. É preciso estudemos a resignação para que ela não seja em nossas vidas, na verdade, uma fuga de determinados deveres, um esconderijo da nossa ociosidade, para que ela não seja em nossas vidas inação, calma inoperante, expectativa sem serviço, sem realização. É preciso não confundamos resignação com essa postura expectante, muito passiva diante da vida, quando em verdade haveremos de aprender com Jesus que ela é uma força viva do Espírito, impulsionando-o em sua ascensão. Então, essa reflexão se fazia muito presente no coração, na mente, então a gente vai buscar o auxílio dos Espíritos e, acima de tudo, do grande Espírito que nos conduz os destinos no Evangelho, para que a gente consiga entender o porquê desse tema estar assim tão presente. Talvez o convite, justamente do alto, para que o entendamos ainda melhor. E para iniciarmos essa jornada que percorreremos juntos, nós trazemos aqui uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, capítulo de número 18. Albino Teixeira, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma mensagem chamada O que mais sofremos. A gente já pode imaginar, depreender do título, que ele vai nos convidar a analisarmos a raiz de nossos sofrimentos.
quais as verdadeiras causas do nosso sofrer. Porque veremos que muitas vezes estamos a projetar as causas onde elas não estão. Estamos cegos para as verdadeiras causas do sofrimento e muito atentos a lamentar e a reclamar daquilo que não é senão meio que nos auxiliaria a identificar as causas. É assim que nos revoltamos com as circunstâncias, com determinados acontecimentos ou pessoas, achando que está ali a causa do nosso sofrer. Quando, em verdade, ela repousa dentro de nós. E pessoas, circunstâncias não são senão reveladores que a sabedoria da vida coloca em nossos caminhos, ajudando-nos a nos conhecermos melhor e a identificarmos quais as raízes a serem removidas, para que na messe de nossa vida, para que a colheita futura se faça mais farta, se faça mais abundante dos doces frutos da paz, da alegria, da felicidade reais. Para tanto, para que o nosso campo assim floresça e frutifique com Jesus, é preciso venhamos a remover todos os espinheiros, as sarças, as ervas daninhas que ali ainda cultivamos, roubando-nos energia, tempo, espaço íntimo, para que os doces frutos do amor possam ali produzir, possam ali surgir. Então é muito interessante já pensarmos no título da mensagem, para onde ela nos aponta. E Albino Teixeira então nos dirá, é uma mensagem bem curta, no estilo proverbial, poderíamos dizer, lembrando os livros sapienciais das Escrituras, Provérbios, um livro tão belo, tão encantador em sua sabedoria, frases curtas que nos trazem profundas reflexões. Aqui, de maneira similar, Albino Teixeira vai nos dizer, o que mais sofremos no mundo, 2 pontos, e ele começa a elencar. Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Veja que interessante. Não é a dificuldade em si a causa do sofrimento, mas o que ela desperta em nós. A emoção que a ela associamos. Surge a dificuldade, logo o nosso coração, ainda não tão treinado nos caminhos do Evangelho, deixa que ali se prolifere o desânimo. Ele se espalha em nosso mundo íntimo, mina-nos as forças internas. No entanto, numa visão superficial, sem análise mais profunda da circunstância e principalmente de nós, projetamos a raiz do sofrimento no problema, na dificuldade em si, e não na maneira pela qual o recebo. Porque muitas vezes a dificuldade, a circunstância em si, não estará no meu alcance modificá-la de pronto, de imediato. No entanto, a maneira como a recebo, isso está. Mas é o que geralmente não chegamos a atinar, que a chave está sempre em nós. Por isso ele inicia assim, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. E prossegue, não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo ali na equipe familiar ou na convivência diária. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Olha que interessante. Não é a ingratidão que efetivamente nos fere e nos faz sofrer, mas é a nossa incapacidade de amar sem exigir, de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, ou, em outras palavras, a inveja. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Porque não houvesse orgulho,
sequer a injúria teria sobre nós ascendência. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres, né? De ceder a ela. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Poucas palavras que nos dariam um material de reflexão para a vida inteira. E outras. Porque nos ajuda a reconfigurar completamente a nossa maneira de nos relacionarmos com o que nos sucede. E já adiantando, está aí a chave da resignação. Está aí a chave da virtude. Está aí a chave da libertação que o Evangelho nos pode propiciar. Conclui aqui o Espírito Albino Teixeira. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Diante de qualquer problema, o maior problema não é ele em si, circunstância, pessoa, acontecimento, fato, mas é toda a carga de aflição que a ele acrescentamos. Que envolvemos naquela experiência lamentação, revolta, blasfêmia, impaciência, desespero. Tudo isso nós misturamos a experiência, tornando-a muito amarga, muito mais amarga do que poderia ser. Se buscássemos entender que, nesse trabalho interno, já nos libertaríamos de muito do fardo que julgamos estar associado àquela experiência, àquele problema. Então nós trouxemos essa mensagem inicial, no que diz respeito à reflexão em torno da resignação, para entendermos que a resignação estará estreitamente associada a uma postura que viremos a adotar diante do que nos acontece. Há uma compreensão de que nem sempre estará em nosso alcance alterar os quadros e cenários da vida conforme gostaríamos, tão rapidamente quando desejaríamos. Isso nos escapa. A lei tem os seus mecanismos, existem processos a serem vividos, experiências de que ninguém se furtará. Podemos até buscar caminhos de fugas, caminhos ilusórios, que mais tarde nos levarão de novo a viver aquelas experiências para com elas aprender o que se faz necessário. Uma vez que o espírito passa a entender que a questão, portanto, não diz respeito aos cenários e à mudança imediata dos cenários exteriores, mas antes à maneira pela qual ele se porta diante disso, ele começou a alcançar a essência do que é essa virtude. Uma virtude, como aqui já mencionado, que justamente por isso não representará de nossa parte uma simples inação diante do que aí está. Eu não posso mudar as circunstâncias, então eu simplesmente espero. Então eu simplesmente entrego-me à inércia, à expectativa, sem nada mobilizar de minhas forças da alma. Sem buscar raciocinar, tentar entender, operar, algo fazer para solucionar as questões. A resignação longe está de ser isso, essa entrega num sentido de inércia, de passividade diante da vida. Não. Resignação dirá respeito a um movimento, a uma força ativa da alma, mas visando aquilo que de fato é preciso visar, mudanças internas. Não deixarmos que as circunstâncias exteriores definam o nosso estado interior. Não deixar que experiências desafiadoras nos esmaguem, nos tirem a alegria de viver, o ânimo de seguir. Portanto, resignação, à luz do Evangelho, será um imenso movimento interno da criatura por renovar a sua maneira de receber as experiências que a vida traz. Renovar a carga de emoções e de sentimentos que ela, criatura, atrela a essas experiências.
É exatamente por isso que quando vamos à definição de resignação em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 9, aquele capítulo que trata dos brandos, dos pacíficos ou dos mansos, no item 8 nós vamos ver uma mensagem muito bonita do Espírito Lázaro, uma das mais conhecidas talvez do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da obediência e da resignação. E ali Lázaro traz algumas definições muito importantes. Recordando o que aqui já mencionamos, do próprio André Luiz, Lázaro vai nos dizer que, ao contrário do que muitos pensam, vendo na resignação algo passivo, uma postura passiva do ser, a negação do sentimento, pelo contrário, diz ele, é uma força muito ativa, assim como a obediência. Conceitua para nós, obediência é o consentimento da razão. É o raciocínio que muito pensou, que estudou, que aclarou a consciência e que então pôde compreender aquilo que antes não entendia. E então a sua razão consente. E ele entende que não há melhor caminho a seguir que não seja aquele do cumprimento da vontade de Deus. Ele então entende que a sua razão é ainda muito estreita, o seu alcance de entendimento muito limitado. Mas que, fazendo o que nos foi orientado no Evangelho, o que quer que venha acontecer estará a serviço do nosso progresso. Estaremos encontrando o caminho libertador. Isso é obediência. É quem deixa de lado os caprichos, quem deixa de querer sobrepor-se aos desígnios divinos e então entende que, em seguindo o que Jesus nos propôs, estaremos certamente num caminho libertador, por mais que os cenários se mostrem difíceis. Da mesma maneira, só que agora, em relação ao sentimento, a resignação, diz-nos Lázaro, é o consentimento do coração. É o sentimento que então se torna mais humilde, que então renuncia às suas expressões de orgulho, de soberba, de autossuficiência, à presunção de acreditarmos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para nós ou para aqueles que amamos. É abrir mão de tudo isso, do sentimento, sobretudo de orgulho, para então nos curvarmos ao que a vida nos traz, fazendo sim a parte que nos cabe, servindo, amando, estudando, operando, trabalhando, mas entendendo que se os cenários ainda não se modificaram, é porque tem ainda algo a nos ensinar. Nesse coração não haverá mais, portanto, revolta, dúvida, rebeldia, desesperação, porque agora ele se conformou a seguir pelos caminhos propostos pelo Mestre, deixando a Deus e a sabedoria da vida definir os tempos de cada experiência. Ele já alcançou aquele entendimento, aquela humildade de, voltando-se para Deus, dizer: dá-me, Senhor, sabedoria para entender onde, como, quando agir. Dá-me força para aceitar o que não está ao meu alcance transformar, mas também força para fazer o que me compete. Esse é o coração resignado. É a força ativa da vontade, do trabalho interno do espírito que vence em si as emoções perturbadas, que vence em si todo aquele desajuste interno em que nos vemos diante de todos esses quadros que aqui Albino Teixeira nos mencionou, o espírito que trabalha ativamente por amansar o seu coração. Por isso essa mensagem foi inserida no capítulo Bem-aventurados os mansos. E em amansando o seu coração, em alcançando um estado de mais serenidade, de mais brandura, pode o espírito melhor refletir e compreender as finalidades de tudo aquilo. O que de fato o fazia sofrer. E então se renova. O lago tumultuoso não consegue refletir o brilho das estrelas ou a luz do luar. O lago plácido, pacífico, torna-se um espelho onde se reflete a luz do infinito. Assim é a nossa mente. Distantes da resignação, seremos quais um lago turbulento,
com imensas dificuldades por refletir a luz divina em nossos passos, mas plácidos, serenos, resignados, tendo vencido essa rebeldia em nós, veremos que tudo vai encontrando o seu devido lugar. As respostas vão se fazendo mais claras. Os entendimentos vão nos chegando mais suavemente. É o que a serenidade, filha da resignação, vai nos propiciando. A gente percebe então que Jesus e os Espíritos, por meio da sabedoria da vida, traduzida nas circunstâncias que vivemos, vão nos levando justamente a essas experiências que nos convidam à resignação, para quebrar em nós internamente, e esse é um esforço que nos competirá, quebrar em nós esse espírito de rebeldia, de revolta, os caprichos aos quais ainda nos apegamos. Diz o Espírito Lázaro, na mensagem citada, do Evangelho segundo o Espiritismo, que toda resistência orgulhosa, toda rebeldia orgulhosa, cedo ou tarde terá de ceder. E é a vida que vai nos propiciando essas experiências, seja da enfermidade, seja de um revés, de uma frustração, uma desilusão, para que cedo ou tarde venhamos a perceber que o que de fato está nos fazendo sofrer não são aquelas experiências, mas essa resistência rebelde nossa, essa relutância nossa em ceder, em compreender que a vida segue os caminhos propostos por aquele que a governa, pelo Senhor do Universo e não por nós outros. Vamos então compreendendo que não somos o centro do Universo, mas que precisamos, em verdade, aprender a gravitar em torno daquele que o é. E felizes serão esses, livres se sentirão esses, que aprenderem a resignar-se, vencendo essa rebeldia que tanto nos custa, que tanto nos tem custado séculos afora. Porque é incrível, quando nos resignamos, parece que o problema se resolve. Quando nos resignamos, aquilo que às vezes arrastávamos por anos, por muito tempo, de repente começa a fluir. De repente começa a se encaminhar. Não necessariamente, talvez, conforme os caminhos que esperávamos. Mas agora a gente já se abriu, se resignou a outros possíveis caminhos. E é então que o problema começa a passar. Às vezes, a solução será inclusive aquela que esperávamos. Mas ela só começa a se dar a partir do momento que a gente se resignou. A partir do momento que internamente o Espírito falou de si para consigo. Tudo bem, Senhor. Que seja a sua vontade. Que não seja a minha. Mesmo que não seja aquilo que espero, que se dê a sua solução. Que se dê a sua proposta. E então, como que magicamente as coisas começam a fluir. E aqui, volto ao início, quando mencionava que essa palavrinha vinha visitando a mente, o coração há algum tempo, justamente porque, caminhando, meditando, me deparei com essa compreensão, lembrando aí de umas 3 experiências, provas mais marcantes, pelas quais havia passado nos últimos anos, e então eu pude, enfim, ter aquela compreensão de que todas elas começaram a se solucionar, a passar, a partir do momento em que me resignei. Enquanto relutava, enquanto queria impor a todo custo o que esperava, o que desejava, elas como que se mantinham. O horizonte ainda era sombrio, a solução não se desenhava. A partir do momento em que no coração fazemos aquela afirmação, pois bem, Senhor, seja então como tu quiseres. Eis que as coisas encontram os caminhos. Eis que tudo vai entrando nos eixos. E o mais impressionante, elas acabaram se resolvendo como a gente imaginava, como esperava, mas só depois que aceitamos a possibilidade de não ser aquilo. Por quê? O que depreendemos disso? Que a finalidade daquelas experiências era, antes de mais nada, ajudar-nos a vencer
um pouco ou muito do orgulho que ainda trazemos em nós. Vencemos um pouquinho mais desse orgulho, a ponto de reconhecer que somos criaturas e não senhores do universo. A ponto de entendermos que estamos muito aquém da plena compreensão da vida e dos acontecimentos, mas que já podemos compreender que em Cristo e no que Ele nos ensinou está o roteiro seguro de nossa liberdade e, por conseguinte, também de nossa felicidade. E aqueles que a isso se entregam, resignando-se, eis que se abrem agora novamente para o movimento da vida. Enquanto relutando, enquanto queremos fazer sobrepor a nossa vontade à vontade divina, a vida como que fica parada. Ficamos naquele ponto estagnados. Ela não flui. Sentimos-nos amarrados. Desde que, no entanto, abrimos o coração à renovação e à vontade do Pai, as coisas voltam a caminhar, voltam a fluir. Isso é resignação. Visa ela, sobretudo, as experiências que nos convidam a desenvolvê-la, tem por objetivo vencer em nós esse espírito de rebeldia, de orgulho, de egoísmo, de sobreposição do nosso eu ao eu divino, que em nós deve se expressar. Por isso nós vamos entender Emmanuel quando no livro Ceifa de Luz, capítulo de número 22, que trata justamente sobre a renovação, o título é Renovação em Amor, ele vai nos trazer uma frase que é daquelas assim, de registrarmos em nosso diário, de registrarmos ali numa plaquinha na parede, num post-it junto ao computador, para que possamos sempre nos lembrar disso, sobretudo nos momentos de prova mais culminante. Ele diz assim: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, constitui quase sempre mais da metade do êxito em qualquer teste em que nos vejamos submetidos. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, constitui quase sempre metade do êxito em qualquer teste, em qualquer prova a que a vida nos submeter. No livro Inspiração, capítulo de número 5, ele vai trazer uma frase muito similar em sua ideia. Ele diz assim, que a aceitação construtiva é sempre, talvez mais da metade, dos ingredientes necessários às soluções de quaisquer problemas que nos aflijam. Atentemos para os detalhes da orientação do nosso querido Emmanuel. Aceitação construtiva, ele nos diz. E ele mesmo faz questão de frisar nessa mensagem. Acrescentamos aí o construtiva para que não acreditemos que resignação é calma e inoperante. Estou resignado, aceitei a vida como ela é. Não faço nada, não me mobilizo, não busco crescer, não busco aprender, não busco solucionar os problemas. Isso passa longe de ser resignação. Pelo contrário, resignação, lembremos de Lázaro, é postura ativa. Então é aceitação construtiva. Como Emmanuel também vai definir para nós paciência, como sendo obstinação pacífica. O paciente, ele é obstinado, mas ele é pacífico. É uma paciência que não se afoba, que não é ansiosa, que não é precipitada. É aquele que sabe ter a constância operosa, mantendo a serenidade, operando, fazendo a cada dia o que aquele dia trouxe de possibilidades, aproveitando de cada dia o que aquele dia trouxe de recursos, operando, fazendo, sem afobação, mas constantemente. Obstinados com paz. Da mesma forma, a aceitação construtiva é aquele que acolhe as experiências que a vida traz. Não faz delas motivos ou causa para lamentações infindáveis, para reclamações, queixas, azedume. Aceita a experiência. Abre-se ao aprendizado que ela proporciona, sem deixar de construir. Porque sabe que, fazendo a parte que lhe cabe,
quando aquela experiência tiver cumprido o seu papel, ela há de passar. Como todas as outras que já vivemos passaram. O Chico mesmo nos dizia, e isso é profundamente consolador, quando compreendemos e introjetamos isso em nosso viver, pelas próprias experiências, pelas próprias lutas já superadas, nós temos a certeza de que as que agora estão sendo vividas serão também. Isso nos traz calma ao coração. Isso nos traz esse espírito de resignação, que será seguir fazendo o que está ao nosso alcance. No mais, entregando a Deus. Deixando ao tempo de Deus o amadurecimento das coisas, das circunstâncias, das experiências, das pessoas. Buscando extrair sempre o melhor. Então, se nós treinarmos essa postura interna diante do que nos acontece, e os Espíritos nos dirão que resignação pede também exercício, é fruto a resignação de um profundo conhecimento de si, do trabalho interno, analisando emoções, renovando sentimentos. Se construirmos isso em nós, seja qual for a prova que nos visite, metade do êxito estará garantido. Se não complicarmos toda aquela experiência com toda a carga de aflições, com as quais antes preenchíamos os nossos problemas. Essa será a compreensão renovada de resignação que o Evangelho vai introjetando-nos no ser. Resignação, nessa perspectiva, portanto, será a voz viva, inconfundível de Jesus dentro de nosso coração, nos dias de tempestade íntima, diante do furor, das turbulências pelas quais passa o nosso sentimento, será a voz do Cristo, como naquela noite inesquecível, quando acalmava a tempestade junto dos discípulos. Dizia ele aos ventos, dizia ele às nuvens e à tempestade: acalma-te, silencia-te. Assim também a resignação em nós. Será a palavra solar, asserenadora, calmante do Cristo dentro de nós, a dizer para as tempestades que ainda trazemos no plano do sentimento: acalma-te, asserena-te. E uma vez serenos, uma vez resignados, tendo o coração consentido, estaremos agora mais habilitados para olhar para o que vivemos em outro prisma. E o que antes não enxergávamos, porque as sombras internas nos impediam, agora, sob a luz de Jesus, passa a fazer sentido. A luz do Mestre projeta-se dos nossos olhos e dá-nos para a vida um novo olhar. O problema é degrau de ascensão. A enfermidade é curso de humildade, de resignação. A convivência difícil no lar ou no trabalho é exercício, é testemunho para o amor que buscamos em Cristo. E assim sucessivamente. Quando essa voz do Evangelho vibra em nosso coração e a resignação se faz, a vida ganha nova luminosidade. Os problemas, antes insolúveis, vão sendo agora contornáveis. E nós voltamos a fluir. O Espírito segue no seu progredir. Resignação será, portanto, também dentro de nós, o Cristo vivo. Nesse trabalho, por trazê-lo agora ao nosso coração, será o Cristo a dizer dentro de nós, como um dia fez no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, diante do cálice que se lhe apresentava, diz o Mestre: Senhor, aí está o cálice, amargo, doloroso. No entanto, que não se faça a minha, mas que se faça a sua vontade. Esta será a voz da resignação em nós. Diante dos cálices que todos temos a tomar vida fora, cada um conhecerá os seus. Cada um conhecerá os seus amargores íntimos, os seus testemunhos. Mas todos nós poderemos afirmar com Cristo em nós:
o que ele um dia nos ensinou. Senhor, eu reconheço o cálice. Eu o vejo diante de mim. Vejo que tu me ofertas ele a fim de que possa segui-lo. E diante dele, Senhor, quando outrora eu dizia que não se faça a sua, mas a minha vontade, por isso tanto sofria, agora, diante de ti, me ajoelho e digo-te, Senhor, que não se faça mais a minha, mas a tua. Ensina-me, Senhor, a tua vontade. Ajuda-me a afeiçoar-me a ela e a perceber que não há vontade mais sublime, mais amorosa, mais justa e misericordiosa do que essa que se expressa nessa circunstância difícil. Dá-me a sabedoria de ver até onde posso atuar, o que está ao meu alcance fazer, mas dá-me também a resignação e a paciência de saber esperar o que não posso por hora modificar. Essa é a resignação no coração que passa a vibrar em Cristo. É Jesus dentro dele, lhe trazendo essa serenidade na luta, que foi o segredo de todos os grandes e fiéis colaboradores de Jesus. Todos eles triunfaram pela resignação. Não fugiram aos seus compromissos, como o Mestre não fez. André Luiz, na mensagem que citamos do livro Estude Viva, capítulo 33, vai nos dizer: estudemos resignação em Jesus Cristo. A sua cruz não foi a cruz da covardia ou da fuga dos seus deveres. Foi a cruz da resignação, da força viva, daquele amor, daquela fidelidade a Deus que, cercada pelas sombras, pela injustiça dos homens, não se deixou esmagar. Não se deixou abater, pelo contrário, afirmou-se ainda mais grandioso no seu exemplo de renúncia e de perdão. Aquele silêncio de Jesus que o acompanha durante quase toda a crucificação, longe está de ser covardia moral. É a resignação em sua expressão mais viva, o coração que se mantém fiel, seja qual for a circunstância. Força ativa, porque por meio da resignação dele, o Evangelho vem conquistando os séculos e os corações. Assim, a resignação dos seus, que humilhados, vilipendiados e feridos, seguiam amando, seguiam servindo, não deixando com que os quadros exteriores lhes dominassem o sentimento, levando-os à angústia, ao desespero. Pelo contrário, afirmavam-se em toda a grandeza daquela fé e daquela esperança, e com isso projetavam os raios luminosos de sua fé àqueles outros que, espantados, não conseguiam compreender a força dos mártires, a força daqueles cristãos. É assim que vemos a resignação de uma Lívia, por 25 anos renunciando no lar, sem deixando de operar com Jesus a transformação de si mesma e a abrir caminhos para a transformação mais tarde do senador. De Emmanuel, que hoje tanto nos ensina. É assim que vemos a resignação de um quinto var no livro Ave Cristo, praticamente expulso do lar, resignando-se a viver muitos anos distante do filho, mas fiel a Jesus e ao Evangelho em todas as circunstâncias, pôde, enfim, ele pavimentar a aproximação do filho dos caminhos de Jesus. Depois de intensas lutas, graças à resignação. Não se revoltou quando traído, quando perseguido, quando humilhado. Resignou-se e seguiu operando com Cristo, na certeza de que a resignação, força viva daquele que opera com o Mestre, há de nos render os frutos mais doces e mais luminosos no porvir. Esse é o segredo dos primeiros cristãos. Essa chave que está ao alcance de nossas mãos, para que agora possamos avançar. Não deixando que as dificuldades nos dominem, nos escravizem, nos tirem a alegria de viver e a força de caminhar. Pelo contrário, tornando-as, cada uma delas, a força, o combustível, a lenha que há de incendiar ainda mais o nosso coração,
na luz do amor de Jesus. E para recordarmos um exemplo sublime de resignação que muito tem a nos dizer, que não deixa de ser um arquétipo de resignação que nos foi ofertado no Evangelho, vamos lembrar um texto de Humberto de Campos, registrado para nós no capítulo de número 2 do livro Lázaro, Redivivo, quando ele nos conta alguns dos bastidores da prisão e da crucificação de Jesus. Diz-nos Humberto de Campos que, quando Jesus foi preso, João, o discípulo amado, vai logo em busca de Maria, a mãe do Mestre, para avisá-la sobre o acontecido. Maria acolhe aquela notícia num coração confrangido, mas entrega-se à oração, confiante de que Deus faria o que lhe compete. Afinal de contas, ela havia recebido aquele ser sob o anúncio de anjos. Uma estrela havia apontado para aquele sublime recanto onde ele nascera. Um coro de anjos havia entoado hosanas em sua chegada. Seria ele a luz de Israel, o rei diferente, trazendo agora a sublime expressão de amor para o mundo. Então ela confiaria. Mais cedo ou mais tarde, Deus agiria e tudo aquilo se resolveria para que o seu filho pudesse seguir no mistério, na tarefa que lhe havia sido delegada. Passado algum tempo, João volta, trazendo notícias não muito alvissareiras. Não havia sido Jesus apenas detido, estava ele agora encarcerado. Os sacerdotes o haviam levado a julgamento. E estava ele preso na casa de Caifás, de Anás, naquele pátio interno onde Simão Pedro, por exemplo, haveria de negá-lo. Seu coração, mais uma vez, se aflige. No entanto, volta ela à oração, o recurso abençoado de todas as mães do mundo, e deposita ali a sua confiança naquele Pai, naquele Deus que Jesus havia nos ensinado a conhecer. Mas ela queria fazer alguma coisa, não poderia simplesmente ficar ali. E então que ela ganha a rua, tentando visitar o filho na prisão, mas é impedida pelos guardas. Queria ela interceder pelo filho junto às autoridades de Jerusalém, mas que poderia ela, pobre, humilde, sem recursos de qualquer natureza, sem influência nenhuma, junto aos poderosos de então? Mais uma vez ela se resigna a esperar, orando, confiando na misericórdia divina. Alta noite estava ela velando, súplice, na expectativa. Quando, muito tempo depois, provavelmente já ao amanhecer, João volta mais uma vez e diz que a situação era crítica. Seu filho havia sido submetido ao julgamento dos sacerdotes e Pôncio Pilatos, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, que, tomado por um frenesi, por uma loucura coletiva, queria ver a crucificação de Jesus, ameaçava, inclusive, invadir o palácio de Pilatos, como vemos nas descrições do livro há 2000 anos, hesitando entre o rigor da lei, do direito romano ao qual ele deveria seguir, e as exigências do povo, naquilo que poderia se tornar um motim, Pilatos tenta uma alternativa, porque ele intuía que aquele homem era justo. Ele sentia que algo deveria fazer por salvá-lo. Sua esposa, inclusive, havia tido um sonho em que ela recebia uma notícia, uma informação. Cuidado com aquele homem, cuidado com aquele justo. Veja bem o que vai fazer com ele. Ele então pensa, vou enviá-lo ao tetrarca, a Antipas. Talvez Antipas encontrará uma solução que seja benéfica para todos nós, em que tanto não nos comprometemos com o povo, mas também não condenamos esse justo. João então avisa para Maria, Jesus havia sido levado a Herodes Antipas. Ela, não suportando esperar à distância, toma um manto, se encobre e, amparada por Maria de Magdala, se dirige
ao palácio de Herodes. Quando ali se aproxima, todo aquele furor da multidão, quando então ela tem a visão de uma das cenas que certamente o seu coração nunca haveria de esquecer. O seu filho amado, aquele que não houvera senão semeado amor e esperança por onde havia passado, estava agora vestido com uma túnica de escárnio. Em suas mãos havia sido colocado um pedaço de cana, à guisa de cetro, e sobre a sua fronte luminosa havia sido colocada uma coroa de espinhos. Ali estava o Rei dos Reis. Ali estava aquele a quem reverenciamos, aquele a quem amamos, do mais fundo de nosso coração. Mas imaginemos para ela. Para ela, ele não era só o Rei dos Reis, o governador do planeta. Para ela, ele era o seu filho. Essa mãe, então, contempla aquela cena e o seu coração se desfaz em lágrimas. Não desejaria ela senão avançar para ele e tirar aquela coroa de espinhos, mas ela é impedida pelos soldados. E então o seu olhar se cruza com o do filho. E eles se comunicam, como em geral se dá com as mães e com os filhos, eles se comunicam sem palavras. Ao olhar para o filho, ela percebe a mesma grandeza. Estava ele sereno e resignado. E por meio dos seus olhos, Maria entende o recado. Seu filho a induzia à oração e à confiança no Pai. Ela, mais uma vez, alimenta então a esperança dentro de si. Deus há de intervir. O que fez ele senão semear o bem? Por que a perseguição? Não seguiu ele as tradições, não respeitou, não reverenciou as tradições do nosso povo? O porquê disso tudo? E ela aguardava, e ela esperava. E então que ela se recorda da história de Abraão, das mais significativas na tradição daquele povo. Abraão, quando um dia foi até o Monte Moriá levar o seu filho Isaque em oferta. Mas no último instante Deus intervém e Isaque é então poupado. E ela pensa consigo, é o que se dará. Como se deu outrora com Isaque e com Abraão, no último instante Deus há de intervir e o meu filho será poupado, para que siga na sua tarefa de amor. A angústia e as lágrimas inesquecíveis daquela hora, quando ela vê o seu filho sendo içado ao madeiro, sendo elevado à cruz. Seu coração se indaga, por que Deus não lhe ouvia as rogativas? Por que os cenários não eram modificados? O porquê de tudo aquilo? Ela acompanha todo aquele martírio da crucificação, as últimas palavras de Jesus, orientando a João que a acolhesse como a sua mãe, orientando a ela, Maria, que acolhesse a João como seu filho. As derradeiras palavras do Sublime Espírito que acendeu a luz para todos os séculos terrestres quando disse, Senhor, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estava consumado. Naquele instante final e derradeiro, embalada por aquelas últimas palavras e certamente inspirada pelas legiões angélicas que ali se faziam presentes, Maria volta no tempo. Ela volta àqueles alegres dias em que recebeu pela primeira vez a notícia. Maria, és bem-aventurada perante o Senhor. Aquele momento em que ela disse ao anjo que se manifestava, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E então ela entendeu. Ela entendeu a bendita lição da resignação. Fácil será expressar a nossa resignação à vontade divina nos dias ridentes, nos dias de esperança, nos dias de alegria.
resignação verdadeira, no entanto, só há de se manifestar nos dias sombrios, nos dias de luta, que prenunciam mais tarde a glória. Ela então, voltando no tempo e raciocinando nesses termos, percebe, compreende tudo o que estava se sucedendo e então conclui de si para consigo: ele poderia ser o seu filho, mas antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela tinha desejos humanos. Deus, no entanto, tinha eternos e insondáveis desígnios. O seu coração poderia sofrer, mas a vontade do Senhor se rejubilava. Poderiam existir lágrimas nos seus olhos. No entanto, no reino de Deus, hosanas eram cantadas. E então que ela entende, certamente ela havia pedido em vão, porque o Senhor a havia atendido, não conforme os seus anseios de mãe e humanos, mas segundo os seus planos e projetos divinos. E é então que aos pés da cruz, tendo o filho expirado, retornando para a glória que o esperava, aquela mãe, aquele espírito grava para todos os séculos da humanidade o arquétipo, o exemplo mais sublime da resignação. E aos pés do filho morto ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis, meus amigos, o que é resignação. Eis os exemplos que para nós foram expressos como luzes que se acendem nas noites de nossa aflição, guardadas as devidas proporções. Seja o nosso coração assim o santuário onde a presença viva do Cristo se faz, para que, como Ele um dia disse, possamos nós também dizer, ante os cálices que a vida nos oferta: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que lembremos-nos do exemplo sublime dessa mãe, para que também nós, diante das nossas cruzes e dos nossos testemunhos, possamos expressar a nossa resignação confiante, operosa e esperançosa em Jesus e em Deus, e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.